Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, um estudante de medicina foi preso em flagrante, acusado de atropelar e matar uma corredora em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Ele estava visivelmente bêbado. Quem vai trazer as informações lá do estado é a nossa repórter Fabiane Dorta. O estudante de medicina, João Vitor Fonseca Vilela, de 22 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça depois de passar por uma audiência de custódia em Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul. Ele é acusado de atropelar e matar a corredora Daniele Oliveira, de 41 anos, na madrugada de sábado, na rodovia MS 010. João Vitor chegou ao fórum chorando bastante e recebeu a decisão judicial aos prantos. Já do lado de fora, na entrada do fórum, amigos e familiares de Daniele faziam um protesto pedindo por justiça. De acordo com o boletim de ocorrência, quando atropelou a corredora, o estudante estaria visivelmente embriagado e usando a pulseira de um bar. Dentro do carro que ele conduzia ainda foram encontradas bebidas alcoólicas. Testemunhas relatavam que o veículo estava em alta velocidade, fazia zigue-zague na pista quando o motorista perdeu o controle da direção e atingiu o grupo de atletas com quem Daniele estava. Eram 20 pessoas que corriam e pedalavam juntas pela rodovia. Outra corredora ficou ferida, foi encaminhada para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, com escoriações. Já Daniele chegou a receber atendimento emergencial de socorristas que estavam com o grupo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local do acidente, tentou reanimar a vítima por pelo menos 1 hora, mas ela não resistiu e morreu ali mesmo, às margens da estrada. Um policial civil que faz parte do grupo de atletas deu voz de prisão a João Vitor ali na hora. A polícia militar foi acionada. O acusado não aceitou fazer o teste do bafômetro, mas estava com o cheiro característico de quem consumiu bebida alcoólica, além de outras evidências, como latas que estavam no veículo. A prisão dele foi em flagrante até que saísse essa decisão de ontem na audiência de custódia. O estudante deve responder por homicídio culposo qualificado, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo. João Vitor não é aqui do estado, ele é natural de Piranhas, cidade do interior de Goiás, e estuda medicina na Faculdade Morgana Potric, que fica em Mineiros, outro município goiano. Já a Daniele tem uma história bastante conhecida aqui em Mato Grosso do Sul. Ela começou a correr para superar a morte da filha. A menina tinha apenas 4 anos de idade quando a família descobriu um tumor renal. Foram 9 meses de tratamento e cirurgia, mas a criança não resistiu. 2 anos depois, Daniele foi convidada para participar de uma corrida de 5 quilômetros. Isso mudou a vida dela. Desde então, a atleta compartilhava a rotina de treinos e competições nas redes sociais para inspirar mais pessoas. Ela partiu, deixando outra filha que hoje tem 18 anos de idade. E em São Paulo, uma idosa foi agredida durante uma tentativa de assalto. Os criminosos não conseguiram tirar os anéis da vítima e, por isso, agrediram ela com chutes e mordidas. Vamos ver. Uma idosa de 67 anos sofreu uma tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local. A mulher estava em uma corrida matinal, até que 2 homens em uma moto a abordaram. Os suspeitos pediram para ela entregar o celular, mas a mulher deixou o aparelho em casa. Então, eles pediram os seus anéis. Um dos suspeitos pega na mão da senhora para tentar tirar, mas o anel não sai. O criminoso então morde o dedo da vítima e ela luta para impedir que os assaltantes peguem os seus pertences e acaba caindo no chão, e os 2 suspeitos começam a agredir com pontapés. Após o assalto, a dupla sobe na moto e foge. A vítima está internada na UTI e vai realizar exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal, o IML. O ocorrido foi registrado como roubo pela delegacia eletrônica.
Vamos agora para o Rio de Janeiro. Um motociclista ficou ferido depois de ser atingido por um galho, que também provocou a queda de um poste. O local foi isolado e o poste foi substituído. Nós vamos entender melhor essa história com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo. Qual o estado de saúde do motociclista, Anderson? Pois é, Fernando. Boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. Olha, esse motociclista ele foi atingido quando um galho caiu em cima dele e isso aconteceu na zona sul da cidade do Rio. Olha, a vítima não foi identificada e nem há detalhes ainda sobre o estado de saúde dele. Isso aconteceu na rua Gustavo Sampaio, no Leme, na Zona Sul. Além da moto, um carro estacionado também foi atingido pelo impacto. Segundo a Rio Luz, que é responsável pela área, o galho caído também teria provocado a queda de um poste de iluminação, causando transtornos na região. As equipes foram acionadas para isolar a área e providenciar a substituição do equipamento. Agora, Fernando, cabe ressaltar a manutenção não só dos postes de iluminação, mas também da questão das árvores, uma vez que elas precisam ser bem cuidadas para que isso aí seja evitado. É com você, Fernando. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações. E daqui a pouco a gente volta ao Rio de Janeiro para ver mais notícias do Rio de Janeiro com o Anderson Nascimento. E olha só, a Polícia Federal aguarda uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda nesta semana. Bolsonaro está indiciado por crimes como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Polícia Federal acredita que a Procuradoria-Geral da República deverá apresentar a primeira denúncia sobre a trama golpista ainda nesta semana. O procurador-geral, Paulo Gonet, teria admitido estar com a decisão pronta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e deve encaminhar ao Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. A expectativa no Ministério Público é de que Gonet denuncie o ex-presidente antes do jantar que o presidente Lula terá com ministros do STF nesta quarta-feira, para que não haja brechas para interpretações de que Lula teria discutido peça da PGR com ministros do STF e Gonet, que foi convidado para o encontro. Integrantes da defesa de Bolsonaro esperam que Gonet faça um gesto ao ex-presidente em pelo menos um dos inquéritos nos quais ele foi indiciado pela Polícia Federal. Os advogados do ex-presidente já dão como certo as denúncias em 2 inquéritos: o que apura a tentativa de golpe e o que investiga a fraude em certificados de vacinação. Mas tem esperança que Gonet não denuncie no caso das joias sauditas que ganhou de presente e vendeu no exterior. A PF espera que Gonet admita todos os crimes, que somam 28 anos de prisão. Bolsonaro foi indiciado pela PF em novembro de 2024, junto com 39 pessoas, incluindo ex-ministros e militares de alta patente, como os generais Braga Neto e Augusto Heleno. Para evitar que o caso contamine o cenário eleitoral de 2026, ministros do STF apostam na conclusão do julgamento ainda em 2025. Se as denúncias forem aceitas, os investigados se tornarão réus e o STF precisará agendar o julgamento de mérito das acusações. E agora falando sobre o clima, a nova onda de calor afeta o país, fazendo as temperaturas ficarem bem acima da média para o período. Em pelo menos 6 estados, as máximas devem passar de 30 graus só no período da noite. Em menos de 50 dias após o início do ano, essa já é a terceira onda de calor que chega ao Brasil. O período deverá ter temperaturas extremas e noites abafadas, com os termômetros marcando acima dos 30 graus. Segundo registros oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, uma nova massa de ar quente avança sobre o centro do país, impactando amplas áreas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. A terceira onda começou nesta segunda e vai até o dia 24 de fevereiro, elevando as temperaturas em mais de 5 graus acima da média em uma ampla área do país. Os principais estados afetados serão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco. Mas regiões vizinhas também podem sentir os efeitos do fenômeno. As temperaturas começam a subir e as máximas devem alcançar até 38 graus em Corumbá, Mato Grosso do Sul,
33 graus em São Paulo e 34 em Petrolina, Pernambuco. E o calor deve continuar intenso durante a noite, com madrugadas abafadas. As temperaturas ficam até 9 acima da média no leste de Minas Gerais, 8 graus em Florianópolis, Santa Catarina e 7 graus mais altas em São Paulo. A Organização das Nações Unidas diz que atividades humanas, como a emissão de gases de efeito estufa, têm contribuído para o aumento das temperaturas globais, tornando as ondas de calor mais comuns e perigosas. Vamos falar agora de economia, isso porque começou hoje o pagamento do abono salarial PIS/PASEP. Os trabalhadores nascidos em janeiro, que receberam até 2 salários mínimos em trabalho com carteira assinada, têm direito ao benefício. O governo começou a pagar o total de 2 bilhões e 300 milhões de reais, referente ao abono salarial PIS/PASEP para cerca de 2 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. O benefício vai ser pago a quem teve carteira assinada e recebeu até 2 salários mínimos em 2023. O valor pode chegar a um salário mínimo vigente ou R$ 1.518. Os saques poderão ser feitos até 29 de dezembro. Para receber o pagamento em 2024, o empregador precisava declarar os dados do trabalhador ao Ministério do Trabalho até 15 de maio ou no E-Social até 19 de agosto. Quem teve as informações enviadas depois dessas datas só receberá no próximo ano. Além disso, é necessário estar cadastrado no programa há pelo menos 5 anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador. O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados no ano base. Tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em 6 lotes, baseados no mês de nascimento. O saque começa nas datas de liberação dos lotes e acabará em 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho. E o Ministério Público Federal criou o GAECO Nacional para reforçar o combate ao crime organizado. O grupo vai dar apoio logístico e operacional em ações contra o terrorismo, tráfico internacional, entre outros crimes. Vamos ver. O Conselho Superior do Ministério Público Federal criou nesta segunda-feira o Grupo Nacional de Apoio ao Enfrentamento ao Crime Organizado. A estrutura já existe nos Ministérios Públicos Estaduais, em alguns desde os anos 1990. Em 2020, o Ministério Público Federal passou a adotar esse formato também, mas apenas nas Procuradorias da República nos estados. A função do GAECO é dar apoio a investigações complexas, que envolvam organizações criminosas, tráfico internacional de drogas, disputa de facções ou corrupção. A portaria de criação do GAECO Nacional cita 11 possibilidades para que o grupo seja acionado, como os crimes ambientais, incluindo garimpo em terras indígenas, quando envolverem organizações criminosas, crimes praticados por milícia privada ou grupo de extermínio e violações graves aos direitos humanos. Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, o GAECO Nacional terá a função de prestar auxílio especializado aos procuradores naturais em todo o território nacional na persecução à criminalidade organizada em âmbito nacional ou interestadual, inclusive atividades de inteligência relacionadas. E agora a gente muda de assunto para falar de esportes e vamos começar falando do tênis. Isso porque teve brasileiro levantando taça nesse fim de semana. O grande nome do esporte da vez é o de João Fonseca, que venceu o ATP 250. Vamos ver. O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou seu primeiro título no circuito profissional, ao vencer o ATP 250 de Buenos Aires no domingo, com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo. O brasileiro, que disputava sua primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível. Ele derrotou na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina. João se tornou um dos 10 tenistas mais jovens a conquistar seu primeiro título desde 1990 e também é o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP. Ele se tornou o segundo campeão brasileiro em Buenos Aires, 24 anos depois da vitória de Gustavo Kuerten em 2001. Com o título, João Fonseca vai ficar entre os 70 melhores tenistas do circuito. Essa semana, o jovem enfrenta o Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul.
E se no tênis, João Fonseca está brilhando muito aqui no futebol brasileiro, quem brilha é Neymar Júnior. O craque do Santos fez seu primeiro gol na volta ao clube e jogou muita bola. E, claro, chamou a atenção de toda a imprensa mundial. Vamos ver. Neymar finalmente marcou seu primeiro gol após sua volta ao Santos. E o craque teve uma noite de gala. Marcou de pênalti, deu assistência e brilhou com lances de efeito na vitória por 3-1 diante do Água Santa pelo Campeonato Paulista. Com isso, voltou a ganhar destaque na imprensa internacional. O jornal Marca, da Espanha, disse que foi o primeiro grande show de Neymar. A BBC afirmou que Neymar está redescobrindo a alegria no clube que o revelou. E o jornal também espanhol o AS, em sua manchete, afirma que o brasileiro voltou a sorrir. A vitória sobre o Água Santa também foi a partida que Neymar mais fincou em campo desde o retorno ao alvinegro. Atuou durante 85 minutos e foi substituído na reta final do confronto. Agora, Neymar chegou aos 440 gols e 255 assistências na carreira. E continuando falando de futebol, o Brasil, o Campeonato Sub-20, o Brasil foi campeão neste fim de semana. E o Sul-Americano, mais uma vez, as crias da seleção venceram o último jogo do hexagonal e de camarote tiveram que secar a Argentina para ser campeões. Após um início vexatório, perdendo de goleada o primeiro jogo do campeonato, justamente para a Argentina, a seleção brasileira se reinventou no decorrer da competição. E nesse fim de semana se sagrou campeão sul-americano sub-20. Quem viu a primeira partida do Brasil no campeonato dificilmente acreditou que a seleção chegaria na última rodada, dependendo apenas de si mesmo para levantar a taça. Mas foi exatamente isso o que aconteceu. No último confronto do hexagonal final, a seleção brasileira liderava a competição somando os mesmos 10 pontos que o segundo colocado, a Argentina. Além da vitória, outro fator que determinaria o campeão seria o saldo de gols. Como o jogo do Brasil foi antes da partida dos hermanos, os comandados de Ramon Menezes entraram em campo sabendo que precisavam vencer e, se possível, vencer bem para aumentar o saldo de gols. E foi isso que eles fizeram. 3-0 para cima do Chile. Com o dever de casa feito, agora era hora de secar os argentinos que entraram em campo logo em seguida. E foi da arquibancada que os atletas do Brasil viram o Paraguai vencer a Argentina por 3-2, confirmando o segundo título seguido para a seleção canarinho. O início pode ter sido o pior possível, mas o fim certamente compensou. Brasil campeão sul-americano, sub-20. E agora a gente muda de assunto para falar de saúde. A cidade de São Paulo não vai ampliar a faixa etária de aplicação da vacina contra a dengue, apesar da liberação pelo Ministério da Saúde. Atualmente, a vacinação é exclusiva para pessoas de 10 a 14 anos de idade. Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, a capital paulista informou que não vai ampliar a faixa etária do público de vacina contra a dengue. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a quantidade de vacinas contra a dengue disponíveis não é suficiente para atender o público-alvo atualmente. A vacinação é exclusiva para pessoas de 10 a 14 anos. Cerca de 600 mil crianças estão dentro dessa faixa etária na cidade de São Paulo. A medida foi recomendada pelo governo federal para que não se perca doses que estão com a validade próximas do vencimento e ainda estão nos estoques das secretarias estaduais ou distrital de saúde. Municípios contemplados com a vacina e que possuem doses com 2 meses para vencer podem ampliar a vacinação contra a dengue para o público de 6 a 16 anos. Já para os imunizantes, com 1 mês restante para a validade, a estratégia do Ministério da Saúde é que eles sejam utilizados no limite etário previsto na bula, sendo beneficiadas pessoas de 4 a 59 anos. E as vacinas poderão ainda ser remanejadas para municípios não contemplados. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante contra a dengue no Sistema Público Universal. No ano passado, 6 milhões e meio de doses foram enviadas para todos os estados e municípios do país, mas somente 3 milhões e 300 doses foram aplicadas.
De acordo com o painel epidemiológico de São Paulo, o estado possui mais de 110 mil casos confirmados de dengue e 101 óbitos pela doença. Outros 211 óbitos são investigados. E olha só, neste final de semana, a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus reuniu inúmeras crianças e famílias para realizar o primeiro encontro Crianças que Vencem de 2025. Vamos conferir na reportagem do Ismael Nascimento. Louvor, emoção, estudo da palavra, da Bíblia Sagrada e muita conexão com Jesus não faltou no primeiro encontro Crianças que Vencem de 2025. O nosso Deus, o grande Deus, disse: haja luz! O encontro aconteceu na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na capital paulista. E um dos momentos que o marcou foi o trabalho desenvolvido com crianças atípicas. E a igreja tem acolhido com muito amor e respeito. A gente entende que hoje o aumento das crianças atípicas tem chegado até a igreja. Então as crianças elas têm vindo, para a escolinha, para o lugar que é delas de direito. E o Senhor tem nos movido a nos preparar para receber as crianças atípicas e as famílias, Porque quando a criança atípica ela está acolhida na escolinha, a família ela está ali no culto, podendo adorar o Senhor, podendo receber a palavra de Deus. Então esse tem sido o nosso trabalho. Outro momento muito especial foi a unção de Deus do azeite precioso, que recebeu a bênção de todos os pastores do Brasil e do mundo, com a proposta de semear a união entre todos, como as famílias, amigos e o ministério. O culto Crianças que Vencem tem ajudado os pais a aproximar cada vez mais as crianças de Jesus, para que os pequeninos possam perceber que podem contar com a proteção dos pais, da família, da igreja e de Deus. Então, a gente como mãe tem responsabilidade espiritual, emoção, em todos os aspectos a gente tem responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Então, assim, se a gente não trazer os nossos filhos, não incentivar eles a buscar o Senhor de pequenininhos, já de pequenininho assim, quem é que vai fazer isso? Então, a gente tem que se preocupar principalmente com o espiritual, porque hoje o mundo ele não está preocupado com isso e cabe a nós como pais orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. É que eles estão tendo uma semente no coração, E os pais têm que fazer isso, trazer seus filhos para a igreja, sim, os cultos, deixar na escolinha, que a escolinha não é só um depósito de criança, mas é onde a gente, tia, ensina a palavra de Deus para eles levar essa passagem para o resto da vida deles. Lá é o começo. Depois, quando eles entram na adolescência, como eu tenho um filho adolescente de 13 anos, eles vão aprendendo cada vez mais. E a tia Justa sempre explica, As crianças não são futuro da igreja, eles são a igreja em pessoa. Tudo bem, e eles são a igreja e isso é que eles têm que ver, que eles vão levar a palavra de Deus por onde eles for, na escola, no parque, onde eles estiverem. A líder nacional do encontro Crianças que Vencem, tia Ju, fala que o tema Tempo de Luz tem como finalidade mostrar para as famílias que o horizonte sempre será os ensinamentos de Jesus. Este ano, nós estamos vivendo o ano do Acende uma Luz 2, uma porção dobrada, da unção de Deus, do azeite precioso que vai manter a chama viva e acesa dentro de nós. Então, nós entendemos da parte de Deus que as crianças precisam estar cobertas com essa luz. Nós vemos, quantas vezes as trevas tentam impedir o crescimento, o desenvolvimento das nossas crianças. Quantas propostas ruins, têm afetado aí o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Então nós entendemos que no tempo de luz nós vamos, com a bênção de Deus, com a bênção dos nossos pastores também, ensinar as crianças que elas são luz na presença de Deus. E nestes eventos nós entendemos que estamos nos fortalecendo em Deus, recebendo da parte do Senhor sabedoria, instrução, paciência, alegria no fazer da obra, para que realmente as crianças conheçam Jesus através das nossas vidas. E deixa brilhar a luz que é Jesus.
Realmente um evento muito bonito, as crianças, todas elas são luz na nossa vida. E olha só, a partir de hoje, o Jornal das 18h30 convida você a conferir a série Impacto Climático, o Brasil em Alerta. A partir desta segunda-feira, você confere uma série sobre os impactos das mudanças climáticas no Brasil no Jornal das 18h30. Serão 5 episódios que vão mostrar os desafios que a população vem enfrentando e quais são as soluções para mudar esta realidade. Não perca, é nesta segunda-feira no Jornal das 18h30. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela RIT TV, fica agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais.